Você já sentiu que o que você tem nas mãos é pouco demais para o tamanho do problema que você está enfrentando? Em pleno 2026, a sensação de insuficiência é uma sombra que persegue muitos lares. É a conta que não fecha, é o recurso que acaba antes do mês terminar. É a sensação de que as portas estão se estreitando. Uma viúva, esposa de um dos filhos dos profetas, viveu exatamente esse desespero. O marido morreu e os credores estavam à porta para levar os seus 2 filhos como escravos. Escute bem o que o Espírito Santo quer te dizer através desta história. O problema dela era externo e urgente, mas a solução que Deus enviou começou com uma pergunta sobre o que ela tinha dentro de casa. O profeta Eliseu não lhe deu dinheiro. Ele não foi falar com os credores. Ele perguntou: "Dize-me, que é o que tens em casa?" E ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Aqui está o primeiro grande segredo para o seu milagre em 2026. Pare de focar no que te falta e comece a valorizar o que Deus já colocou nas suas mãos. Muitas vezes, o milagre que você precisa está escondido naquilo que você chama de nada. Aquele pouco que você despreza é a semente da abundância que Deus vai manifestar. O profeta então deu uma ordem que desafiava a lógica da escassez. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, e não poucas. Preste atenção nesta instrução. Deus não estava limitado pelo azeite. Ele estava limitado pela capacidade das vasilhas. O milagre não era o azeite brotar do nada. O milagre era o azeite continuar correndo enquanto houvesse espaço para ele. Em 2026, o céu continua aberto, mas a pergunta é: qual é o tamanho da sua vasilha? Qual é o tamanho da sua expectativa? Deus quer derramar, mas Ele só pode encher o espaço que você oferece a Ele. Se você pede pouco, você recebe pouco. Se você expande a sua visão, se você prepara vasilhas vazias através da oração e da preparação, o fluxo do céu não para. Eliseu disse algo fundamental: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Existem milagres que Deus só realiza na intimidade. Existem respostas que não são para o palco, são para o quarto fechado. Em um mundo que exige exposição constante, Deus te convida a fechar a porta. Feche a porta para as vozes de dúvida. Feche a porta para as críticas dos vizinhos. Feche a porta para o medo dos credores. Dentro daquela casa, em silêncio, o sobrenatural começou a acontecer. Ela despejava o azeite da pequena botija, e as vasilhas grandes iam se enchendo. 1, 2, 10, 20 vasilhas. O azeite não parava. Sabe quando o azeite parou? A Bíblia diz que, quando ela pediu mais uma vasilha e o filho disse: "Não há mais vasilha nenhuma." Então o azeite parou. O azeite nunca acaba por falta de poder de Deus. Ele só para quando não encontra mais lugar para fluir. Deus está te dizendo hoje: não poucas vasilhas. Aumente a sua capacidade de crer. Prepare-se para algo maior do que a sua necessidade atual. Deus não quer apenas pagar a sua dívida. Ele quer que você e seus filhos vivam do resto. Ele quer te dar sobra. Ele quer te dar transbordamento. Por que o profeta mandou buscar vasilhas dos vizinhos? Por que ela não poderia usar apenas o que já tinha? A resposta é profunda. Deus queria que ela se envolvesse em um ato de humildade e de fé pública. Imagine aquela mulher, conhecida por sua pobreza e por seu luto, batendo de porta em porta e dizendo: "Você tem uma vasilha vazia para me emprestar?" Muitas vezes, o seu milagre em 2026 exige que você engula o seu orgulho. Exige que você admita que precisa de mais espaço do que possui sozinho. Pedir vasilhas emprestadas é um ato de preparação para o que ainda não se vê. Se você não tem onde colocar a bênção, por que Deus a enviaria agora? As vasilhas representam a nossa capacidade emocional, espiritual e mental.
Se a sua mente está cheia de preocupações, de mágoas e de pensamentos de derrota, não há lugar para o azeite da alegria. Deus está te pedindo para esvaziar as vasilhas. Esvazie-se do controle. Esvazie-se das estratégias humanas. Fique vazio, para que o Espírito Santo possa te preencher com o que é puro e inesgotável. O milagre da multiplicação na prática. Observe o que aconteceu quando as portas se fecharam. O fluxo começou. O azeite que estava parado na pequena botija ganhou vida. Isso nos ensina que o milagre não acontece enquanto você está reclamando da falta. Ele acontece enquanto você está agindo na direção da ordem de Deus. O azeite só multiplicava enquanto era despejado. Se você retém o pouco que tem, ele continua sendo pouco. Mas se você começa a colocar o seu talento, o seu tempo e a sua fé a serviço de Deus, a multiplicação se torna inevitável. Em 2026, não guarde a sua botija para você. Transborde sobre a vida de alguém. Ajude alguém. Ore por alguém. E você verá que, enquanto você abençoa outras vasilhas, a sua fonte nunca seca. O azeite parou no exato momento em que o limite humano foi atingido. Deus não tem falta de azeite. O mundo é que tem falta de vasilhas. O céu não tem crise de recursos. A terra é que tem crise de expectativa. Se você quer que o milagre continue na sua saúde, na sua vida financeira ou no seu casamento, continue oferecendo espaço para Deus agir. Não diga, já está bom o suficiente. Diga, Senhor, aumenta a minha capacidade, amplia as minhas estacas. Eu quero mais da tua presença, viver do resto, o propósito final. Eliseu disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus é um Deus de ordem. O primeiro objetivo do milagre foi a honra. Ele não queria que aquela família vivesse com o nome sujo. Ele queria que a dívida fosse paga. Deus se importa com a sua reputação. Ele se importa com as suas contas. Ele quer te dar o recurso para que você seja luz e testemunho de integridade. Mas o milagre não parou no pagamento da dívida. Houve o resto. E esse resto era o capital de giro para o futuro deles. Era a garantia de que os filhos não seriam escravos, mas herdeiros. Em 2026, receba esta palavra. Deus não quer apenas te tirar do sufoco. Ele quer te dar um novo estilo de vida. Ele quer que você e a sua casa vivam do transbordamento. Que a sua mesa nunca mais conheça a falta. E que o seu celeiro seja sempre abastecido pelo milagre da constância. O mesmo Deus que multiplicou o azeite naquela casa humilde é o Deus que está no seu quarto agora. Ele conhece a sua botija. Ele sabe que ela parece pequena diante dos gigantes que te cercam. Mas ele te diz, não tenha medo. Comece a despejar. Comece a crer. O fluxo começou e ele só vai parar quando você decidir que não tem mais espaço para receber. Aumente a sua visão. Busque mais vasilhas. O milagre já está em movimento. Existe um detalhe que muitas vezes deixamos passar nessa história. O profeta disse para buscar vasilhas vazias, e não poucas. Por que o vazio é tão importante para Deus? Porque o céu não consegue encher o que já está ocupado. Em 2026, o nosso maior problema não é a falta de recursos. É o excesso de lixo emocional e mental que carregamos. Estamos cheios de opiniões, cheios de métodos humanos, cheios de planos reservas. E enquanto estivermos cheios de nós mesmos, não haverá espaço para o azeite puro do Espírito. O milagre exige que você apresente o seu vazio a Deus. Admita que você não sabe como resolver. Admita que a sua botija é pequena. Esse esvaziamento não é uma derrota. É a preparação para uma invasão da glória de Deus na sua vida. O envolvimento da próxima geração. Note que a viúva não fez o milagre sozinha. Ela chamou os seus filhos. Eles eram os que buscavam as vasilhas. Eles eram os que traziam as vasilhas vazias enquanto ela derramava o azeite. Isso nos ensina sobre o legado.
Deus não queria apenas salvar aqueles meninos da escravidão. Ele queria que eles fossem testemunhas oculares da provisão divina. Eles sentiram o peso das vasilhas vazias e depois sentiram o peso das vasilhas cheias. Eles viram que o Deus do pai deles, que já havia morrido, continuava sendo o provedor da casa. Em 2026, envolva a sua família na sua vida de fé. Deixe que seus filhos vejam você orando. Deixe que eles entendam que a comida na mesa e o teto sobre a cabeça não vem apenas do seu suor, mas da fidelidade de um Deus que não falha. O maior patrimônio que aquela viúva deixou não foi o azeite. Foi a certeza de que o céu responde quando a terra se posiciona. A lei da continuidade espiritual. O azeite parou, mas a vida deles estava apenas começando. Muitas pessoas experimentam um milagre e acham que é o fim da história. Mas para Deus, o milagre é apenas o combustível para o seu destino. O azeite foi vendido, a dívida foi paga, o nome foi limpo, mas o que restou? Restou uma nova mentalidade. Aquela mulher deixou de ser a viúva endividada para se tornar a administradora do milagre. Ela teve que aprender a negociar o azeite. Ela teve que aprender a investir o que sobrou. Ela teve que aprender a viver em um novo nível de responsabilidade. Deus está te dando o milagre hoje, mas Ele também está te dando uma nova identidade. Você não será mais conhecido pela sua dor, mas pelo seu transbordamento. 2026 será o ano em que você vai parar de sobreviver de migalhas, para viver do resto que Deus multiplicou. E entenda uma coisa, o resto de Deus é sempre maior do que o banquete do mundo. Feche a sua porta agora. Comece a buscar as suas vasilhas. Não olhe para o tamanho da sua botija. Olhe para o tamanho do Deus que deu a ordem. A multiplicação não acontece no depósito do vizinho. Ela acontece na sua cozinha. Ela acontece no seu dia a dia. Ela acontece agora. Basta que você tenha a coragem de começar a derramar. O fluxo está liberado. Encha quantas vasilhas você conseguir, porque enquanto houver espaço, o Senhor continuará derramando. Pai, nós selamos agora esta palavra de autoridade sobre cada lar que ouve este clamor. Nós apresentamos a Ti cada pessoa que se sente no limite, cada pai ou mãe de família que olha para a botija e só vê o pouco. Senhor, que o Teu Espírito Santo abra os olhos deles agora para enxergarem o potencial do milagre que já está dentro de casa. Declaramos que o tempo da escravidão às dívidas e ao medo chegou ao fim. Que cada vasilha apresentada diante de Ti seja preenchida até transbordar. Que haja provisão para pagar o que é devido. E que haja o resto para viver com dignidade e paz. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que multiplica o pouco e honra a nossa fé na intimidade. Saímos desta mensagem com a certeza de que a fonte não secou e de que o azeite continuará correndo enquanto houver espaço em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.